Para que servem os KPIs, pessoal? Então, esse é um ponto importante. Para que servem esses KPIs? Primeiramente, permite ao gestor conhecer o quão distante está de sua meta. Ou seja, ele tem um objetivo e ele precisa saber o quão distante ele está desse objetivo. Isso chama-se lacuna, bem como ele precisa entender as variações e tendências desse progresso ao longo do tempo. Então, um KPI ou um indicador importante no processo, ele serve para essas duas coisas, né? Medir a lacuna onde você está e onde você quer chegar. Então você tem uma lacuna ou gap, você pode entender as variações ao longo do tempo que esses dados vão te mostrar, bem como aí se você está tendo tendência em relação à sua meta. Então esse é o primeiro porquê. O segundo motivo importante de KPIs é que ele permite ao gestor estabelecer um ponto de comunicação com a sua equipe. Então, ele pode manter sempre a equipe informada em relação a essa lacuna. Uma vez que ele já tenha conhecimento da lacuna, não basta somente ele ter esse conhecimento. Ele precisa passar essa lacuna para a equipe, para que a equipe diariamente possa se localizar em relação a onde é necessário chegar e onde realmente a equipe está naquele momento. Permite ao gestor desafiar sua equipe em direção aos objetivos estratégicos. Uma coisa é você informar a equipe e entender a lacuna. O segundo ponto é você desafiar, você pedir a elas sugestões para que realmente você possa conseguir chegar naquela meta com mais facilidade, onde você permite então e dá a oportunidade para as pessoas começarem a participar. Um outro ponto importante é que os KPIs eles permitem ao gestor engajar a sua equipe em direção aos objetivos estratégicos. Qual a diferença de desafiar e de engajar? Engajar é quando eu começo a reconhecer as ideias, independente que elas sejam muito boas ou não tão boas, eu preciso dar um feedback para a equipe, porque no momento que eu desafiei, eu pedi sugestões. Mas a partir do momento que elas começam a chegar, eu preciso analisar e dar feedback para as pessoas, falando o que eu achei daquelas ideias e agradecendo, mesmo que as ideias não sejam tão boas, que não tenham uma alavancagem em relação ao resultado. Mas quando eu começo a analisar e começo a dar o feedback para as pessoas em relação àquelas sugestões que estão chegando, isso significa engajamento. Mostra para as pessoas que eu estou reconhecendo aquela sugestão que elas deram e mesmo que elas não sejam tão boas, eu estou voltando com elas e estou agradecendo para que o processo se feche. Então, eu não posso simplesmente ir lá desafiar, eu preciso ter uma capacidade de analisar essas sugestões ao longo do tempo. Isso faz com que as pessoas entendam que o que elas falam, o que elas dizem é importante para a sua liderança. Então, isso é engajamento. 5. Permite estabelecer correlações de causa e efeito entre KPIs. Então, nós vamos falar daqui a pouco os dois tipos de KPIs existentes e existe uma correlação de KPIs. Você nunca consegue gerir o desempenho de um determinado tema somente com um indicador. É necessário ter dois tipos de indicadores que nós vamos falar daqui a pouco. E é portanto que esses dois indicadores tem uma correlação um com o outro, tem uma ligação forte um com o outro. Então está aqui os 5 pontos importantes que valorizam, né, o KPI, faz com que a gente realmente tenha um cuidado específico na hora de desenvolver esses KPIs.